online. Nós agora vamos entrar para a palavra que é viva e eficaz. A palavra que cura, a palavra que liberta. Ela é o alimento diário para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Chegou o momento dos dízimos e a oferta da casa do Senhor. Louvado seja o teu nome. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui nós somos mordomos e nós damos com alegria. Aqui nós somos mordomos. E quem administra todas as coisas nesta terra? Mas é o Senhor. É Ele que é dono da nossa vida. É Ele que sabe todas as coisas. É Ele. Interessante que no versículo 7 finaliza da seguinte forma: porque Deus ama ao que dá com alegria. Em João 3,16 fala desse amor de Deus para com todos nós. Deus, Ele ama quem dá com alegria. Em nome de Jesus. Eu sei que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Eu convido os irmãos a segurarem. Se você está passando por um momento difícil financeiro, ou alguém da sua família, eu convido os irmãos a fazer um ato de fé. Apresente essa pessoa da sua família. Apresente alguém que está passando por alguma necessidade financeira. Em nome de Jesus, você que está assistindo o culto online, eu convido os irmãos a fazer um ato de fé conosco essa noite. Você sabe que tem talvez um vizinho desempregado, um filho, uma filha, um sobrinho, algum parente, um amigo. Em nome de Jesus, nós vamos orar aqui e você vai apresentar essa pessoa ao Senhor. Em nome de Jesus. E você que quer dizimar, ofertar, não está aqui presente, quer ofertar no ministério. O Pix da igreja é ministério só para espírito, tudo junto, @gmail.com. A conta é Nubank. Amém? Glória a Deus. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos agora, Pai, de pés, para te agradecer pela tua provisão, pelo teu cuidado, Senhor, para com todos nós. Sabemos, Pai, como nós lemos aqui, Pai, porque Deus ama ao que dá com alegria, e nós estamos felizes, Pai, a ofertar, a dizimar na tua casa, Pai. Esse ato de fé no qual eu e os meus irmãos estamos levantando nesse exato momento, Pai, gerando a fé dentro de nós, apresentando esta pessoa que está passando por um momento financeiro delicado, Pai. Tu és o dono, Pai, do ouro e da prata, Pai. E nós sabemos, Pai, que o Senhor pode abrir portas, Pai, onde está fechado. E nessa convicção, nessa certeza, e na mesma fé que os meus irmãos me acompanham, Pai, a fé que está no Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos agora, Pai, essas pessoas em nome de Jesus, Pai. Abre portas, Pai, leva o mantimento para essa casa, leva sim, Pai, o alimento, Pai, leva sim
assim, Pai, o sustento para esse pai de família, para essa mãe, para essa família, em nome de Jesus. E se ele se encontra ou ela se encontra desempregada, Pai, abre portas de emprego agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que essa semana meu irmão possa testemunhar, Pai, o que o Senhor fará, Pai, porque nós já tomamos posse em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pelos dízimos, ofertas, Pai, e colocamos diante de Ti agora, Senhor, apresentando ao Teu altar, Pai. Damos graças, Senhor, e que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, me oriente, Pai, me capacita, me instrua conforme o Teu Espírito, Pai, para que nós possamos, Pai, usar, Pai, do dinheiro, da oferta, do dízimo, Pai, na Tua casa, com sabedoria, entendimento e sempre ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Amém. Pode vir à frente, meus irmãos. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Eu convido os irmãos a colocarem sobre os seus pés mais uma vez para a leitura iniciamos ao culto do qual o Senhor preparou para nós. Abra sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Aleluia. O título da minha Bíblia está como A Necessidade de Arrependimento. Só que nós vamos ler, para não estender tanto, eu quero fazer uma oração final. Nós vamos ler a partir do versículo 10, tá? Seria bom a gente ler o contexto, mas vamos ler a partir do versículo 10, tá? Lucas 13, 10, amém? Amém. Glória a Deus. A cura de uma enferma no sábado. O título seu está assim, ou está da mulher curvada, ou paralítica. Paralítica, né? Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre esta mulher. Versículo 10. Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o levava a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas
que eram feitas por Ele. Amém, igreja? Podem se assentar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, antes de entrar na explicação do texto, a gente já leu aqui, mas é bom para os irmãos que estão assistindo a primeira vez. Nós temos a natureza, como foi falado aqui, pecaminosa, vindo de Adão e Eva, amém? Essa enfermidade do qual nós vamos falar aqui, ela é provocada por um demônio. Só que existem enfermidades, e eu vou explicar aqui pelo menos 3, no qual são enfermidades causadas por algum descuidado nosso. A física, por exemplo, já falei aqui também. Se você está na sua juventude comendo coisas gordurosas, coisas que vão fazer mal à sua saúde, com o tempo, lá na frente você vai ter talvez uma pressão alta, uma diabetes. Você pode estar com algum problema no coração, bem entupida. Isso é Satanás? Não. Isso foi provocado por nós. E a enfermidade também física, ela abrange também, quando chegamos à serenidade, a gente fica mais fraco, vai chegando a fraqueza, vai chegando a idade, para todos nós. As pernas não vai conseguir correr como antes, dores na junta, não é mesmo? Essa enfermidade é enfermidade física e natural. Agora existe uma outra enfermidade, no qual é para glorificar o nome de Deus. Então, estou dizendo que Deus coloca enfermidade numa pessoa para o nome dele ser glorificado, está na Bíblia. A passagem quando cega, uma pessoa, ela era cega, e as pessoas olharam para Jesus e falaram: por que esse homem é cego? O que fez o pai dela, a mãe dele? Será que eles eram tão maus para ele nascer dessa forma? Será que ele fez algo ruim? O que aconteceu? E Jesus disse: ele nasceu dessa forma, ele nasceu dessa forma para que o meu nome seja glorificado. E aí Jesus curou. Isso vale para muitas pessoas, no qual talvez nasceu com uma, abre aspas, dificuldade ali. E tem ouvido de pessoas dizerem: ah, isso vem porque o seu pai não prestou, porque sua mãe não prestou. Nada disso. Você é projeto de Deus. Você é escolhido, amado, amada de Deus. Você não é um erro. E existe o que nós vamos ler aqui, a enfermidade provocada por demônios. Amém? Glória a Deus. Então o texto aqui, para fazer um breve resumo, ele mostra que Jesus, ele foi ensinar no sábado. Os príncipes da sinagoga, eles se reuniram ali na sinagoga, para hoje, porque aqui nós somos igreja, aos sábados para ensinar a Torá, a lei de Moisés. E ali eles ensinavam a lei de Moisés, e ali pessoas se reuniam para aprender a palavra, para aprender a estar em comunhão, e além disso, eles estavam ali para receber algo da parte de Deus. Havia neste lugar uma mulher, no qual ia
dia de descanso. Jesus então foi ensinar, foi pregar a palavra, e ali estava aquela mulher, como de costume dos outros dias. Jesus então começou a ensinar, mas automaticamente Jesus ele já olhou para aquela mulher e já identificou o que fazia com que ela ficasse curvada ou paralítica. Como pode? As pessoas ali, os príncipes ali, eles não conseguiram identificar, e Jesus naquele dia identificou. Só que Jesus ele tomou uma posição, um posicionamento. E qual que seria essa posição? De expulsar o demônio que havia naquela mulher. Interessante que no versículo vai dizer, nós vamos ler, no versículo 11 vai falar, e no versículo 16 vai confirmar que ali havia um espírito maligno. E ali os príncipes da sinagoga ficaram chateados, revoltados com a atitude de Jesus, porque não podia ter um ato ali de cura naquele lugar, porque era dia de descanso. E essa mulher, ela foi curada. Agora eu gostaria de passar alguns princípios, alguns ensinamentos para os irmãos, amém? Glória a Deus. A primeira aplicação, Jesus, ele curou e ensinava em qual dia? Sábado. Justamente o sábado de descanso para os judeus, a cultura dos judeus, eles não faziam nada no sábado. Eles guardavam o sábado para descanso. Então, práticas ali eram somente de oração, ensinamento. Eles guardavam o sábado, mas Jesus estava ali. E Jesus ensinando naquele lugar, ensinando na sinagoga. Em outras sinagogas, interessante dizer que Jesus ele já estava sendo excluído. Algumas sinagogas não permitiam que Jesus entrasse para ensinar. E logo no sábado Jesus entra nessa sinagoga. A primeira aplicação é essa, que Jesus ele veio levar a palavra no sábado. Talvez você se deparou com um dia no qual nada tinha dado certo para você. Nada deu certo. Tantos desafios, tantas lutas, tantos problemas vindo no mesmo dia e você sem saber o que fazer. Não era o dia para você. Aí Jesus de repente ele vira e fala: é eu que estou cuidando do seu dia. É eu que vou entrar e vou resolver todas as coisas. Jesus ele faz isso no momento no qual nós estamos passando por aqueles momentos difíceis e respostas. Ele vem através do seu Espírito e ele nos enche de paz, tranquilidade. Ele envia pessoas para estar levando uma palavra para vocês. Ele envia uma mãe, um pai para estar levando uma palavra para um filho. Mas Jesus também ele traz do espiritual ao natural. Ele também envia recursos financeiros. Ele envia recursos do qual você nem imagina de onde viria esse recurso. E Deus ele traz para a tua vida. A paz, meu amado, Deus abençoe. Aquela mulher, então, ela se encontrava no mesmo lugar, a mesma rotina de sempre, sendo chamada de curvada, paralítica, e de repente, no sábado de
ele viu nela o que ela estava passando. Ele teve entendimento espiritual para saber que o que estava atingindo aquela mulher não era uma doença física ou uma doença de nascença, em si um demônio agindo ali. Um demônio escravizando ela por quantos anos? 18 anos. Vamos ver o versículo 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Às vezes, meus irmãos, você está buscando o remédio, você está tomando o remédio e não está adiantando nada, você está indo ao médico e não está encontrando a cura, você está fazendo exames, os exames não estão detectando nada. É espiritual. Olha só, para confirmar que é um demônio, a gente vai pular para o 16, depois a gente volta no ensinamento. Olha o que o 16 está dizendo. E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás tinha preso. Satanás, ele aprisionou essa mulher por 18 anos, prendendo, travando a coluna dessa mulher. Ela frequentava a sinagoga? Sim. Ela frequentava a igreja? Sim. Mas Satanás, 18 anos, provocando a enfermidade. Mas pastor, o demônio ele pode entrar dentro da igreja? Sim. O demônio entra dentro da igreja, sim. A gente fala muito, fica vendo muito filme, que o demônio ele chega até ali na porta, mas ele não tem permissão para entrar. Verdade. Ele não tem permissão para agir aqui, na casa de Deus. Mas a pessoa deu legalidade e permissão para que ele age na vida dela. Estão comigo? Então, na verdade, quando entra o demônio dentro da igreja, está entrando através da vida dessa pessoa. Tanto que quando a gente ora em cultos de libertação, há uma manifestação de demônios, legiões, que atuam em certas áreas da vida de um irmão, de uma irmã, porque está tendo uma legalidade, está dando para que esse demônio ele venha agir. Mas essa mulher deu alguma legalidade, pastor? Não sei. Não sei. Penso eu que aqui eles viviam uma vida no qual eles faziam a leitura da Torá, que é a lei de Moisés. Então, todo santo dia eles faziam essa leitura, todo santo dia. Mas a pergunta é: por que os príncipes da sinagoga não conseguiram identificar? Porque faltava algo a mais, entendimento espiritual. Eles estavam presos na lei de Moisés, mas não estavam com os ouvidos sensíveis a ouvir o que Deus podia estar falando com eles, ouvir o que aquela mulher estava passando. Simplesmente eles acostumaram com a situação daquela mulher. Quando você tem Jesus, quando você vê com os olhos de Jesus, você olha para aquela pessoa inteira, automaticamente você vai falar: eu não aceito.
estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, deixamos de orar para aquela pessoa e ela não é curada. Já pararam para pensar que pode chegar uma pessoa aqui na igreja, nesse exato momento, e o Espírito Santo vai virar e falar: ora por ela. Aí você vai dizer em espírito: será que é Deus? Esse é o papel do pastor que está aqui. Eu vou ficar na minha cadeira, deixa que o pastor ora. Se vem de Deus, o pastor vai orar. Não, se Deus te chamou para você fazer isso, Ele te deu uma autoridade através do Filho para você orar pelaquela pessoa. Ação, oração. Então ali automaticamente Jesus, Ele identificou que era um espírito maligno. Mulher estava presa a Satanás. Jesus, ele teve esse discernimento para entender o que estava acontecendo com aquela mulher. É muito interessante, meus irmãos. Prestem bem atenção. O mundo espiritual é algo diferente do que nós passamos aqui. Amém? O poder que talvez você adquiriu nessa terra não vai ter utilidade nenhuma para o mundo espiritual. Como assim? Você pode ser, talvez, um advogado, um juiz. Você pode ser um médico, um enfermeiro, um professor, pode ter diploma, um dinheiro, um milionário. Não sei. Mas o seu poder nessa terra não vai combater as coisas espirituais que vêm do Espírito. Por que você está dizendo isso, pastor? É porque aqueles príncipes ali da sinagoga, eles estavam apenas no livro da Torá. Jesus veio, o véu foi rasgado. Agora você tem essa autoridade, esse discernimento, essa intimidade, esse poder através de Jesus Cristo. Então todas as pessoas que aceitam a Jesus, todos aqueles que caminham com Jesus, são discípulos de Jesus, têm essa autoridade, têm esse poder. Não pense, mas ali estavam os príncipes, pastor da sinagoga, pessoas que pregavam, que estavam orando. É por isso que muita gente está caindo, perecendo mesmo por falta de conhecimento, por falta de ler a palavra. Pega versículos isolados, pega, decora e coloca ali, declara. Glória a Deus. Mas você parou para conversar com aquela pessoa, o que ela está passando, como está o coração dela? E Jesus fez isso. Jesus, ele não estava olhando a lei, e sim a pessoa. Jesus estava olhando com vontade, assim como nós cristãos louvor, a vontade de Deus, o amor de Deus para com o próximo. Versículo 12. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E vendo Jesus ele estava o quê? Vendo. Olha só que interessante. Começa o versículo dizendo: e vendo Jesus. Depois de Jesus, presta atenção, depois que Jesus te tocar, Ele te fará coisas que você não conseguiria fazer. Eu quero ser tocado por Jesus, pastor. Então tenha um encontro genuíno com Ele. Não é só ser tocado por Jesus no
as pessoas se direcionando lá, chamando mulher curvada, paralítica. Jesus, ele não só olha a enfermidade no qual está olhando com os olhos nus, ele enxerga no mais profundo do seu íntimo. E olha que interessante. Porém, Jesus estava vendo e ele sabe o que está acontecendo conosco. Mas olha só em seguida o que ele fala: chamou-a a si e disse-lhe. Chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus, ele viu a enfermidade e depois não foi ela que foi até Jesus. Em alguns livros, histórias da Bíblia, pessoas foram até Jesus, mas dessa vez foi Jesus que estava na sinagoga, ensinando no sabate, dia de descanso. Viu vendo a Jesus e a chamou. Foi Jesus que a chamou. Em seguida, Jesus declarou: estás livre. Logo depois, Jesus coloca a mão sobre a sua cabeça. Olha o que aconteceu no versículo 13. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Você precisa ter aqui, meus irmãos, uma postura. Você tem tido uma postura diante do Pai? Você precisa ter uma postura para que Deus, para que Jesus venha te endireitar. Pastor, eu já estou nos caminhos do Senhor, eu estou indo na sinagoga, na igreja de hoje. Mas será que você está tendo uma postura diante de Jesus? Não estou dizendo diante do seu pastor. A sua postura tem que ser primeiramente diante de Deus. Eu estou indo na igreja, mas será que eu estou tendo uma postura? Como assim? Será que a minha postura é dizer: Jesus, eu sei que eu sou viciado talvez numa droga, mas nesse exato momento eu vou largar. Eu vou largar porque eu confio no Senhor. Eu não estou vendo as circunstâncias, se o meu corpo está dominado, está meu sangue, está sobre química, não. Eu estou agindo com fé, tomando uma postura diante daquele que pode sim sarar, curar, libertar. Eu me conciliei com Jesus, agora eu vou tomar uma postura. Qual seria essa postura? Ah, pastor, eu gosto de beber nos finais, só no final de semana. Tome uma postura: a partir de hoje eu não vou colocar bebida na minha boca. É uma postura que Jesus quer de você. Você fica praticando pornografia. Tome uma postura: Senhor Jesus, eu tomo uma postura. Hoje eu largo da pornografia. Hoje eu largo da mentira. Hoje eu largo da inveja. Hoje eu renuncio a mim mesmo para seguir contigo, Jesus. Isso é uma postura. Ele quer sim te endireitar, mas você precisa ter um posicionamento diante daquele que pode todas as coisas. É um posicionamento, meus irmãos. Não é você tomar uma atitude diante dele e dizer: Senhor, eu te aceito, eu estou no seu caminho, glória a Deus, e sair daqui com uma postura de pessoa que não está dentro da palavra. Por isso que a palavra diz que Jesus, ele vendo-a, ele viu o sofrimento, não só ela curvada, paralítica, ele viu o coração.
postura que essa mulher, ela estava todo santo dia na sinagoga, ali ela estava buscando. Ela estava buscando todo dia, 18 anos sentando na cadeira, 18 anos buscando. Ah, no primeiro mês eu não fui curada, no segundo nada, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Jesus, ele viu e a chamou, continuando. Depois que Jesus se endireitou, aquela mulher, o demônio saiu. E o que ela fez? Ela glorificava a Deus. Jesus te toca, você recebe. Agora você vai glorificar o nome santo do Senhor. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, o domínio é dele, sobre todas as coisas, sobre todos os seres, sobre aves, sobre animais, sobre todas as coisas da terra. Ele tem o domínio, ele é o próprio Deus que criou todas as coisas. Não há problema, não há circunstância, não há doença, enfermidade que possa ser um empecilho para que Jesus venha agir na sua vida. Mas você precisa se endireitar, você precisa buscar, você precisa vir, dizer: Senhor, eu estou aqui para te glorificar, para te reconhecer. Ele começou dizendo: Vindo-a, chamou e ela glorificou. Jesus está chamando para vocês saberem reconhecer diante dele. Tem uma postura no qual ele chamou. Aleluia. Versículo 14 e 15. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, 20 para seres curados, e não no dia de sábado. Olha que interessante, o príncipe da sinagoga indignado porque Jesus curou no sábado. Interessante que não era para falar isso, mas veio no Espírito. Tantas pessoas, líderes, que estão ali ministrando numa praça, orando pelas pessoas, levando o amor de Jesus Cristo, levando ali a palavra que libera, que cura, que restaura. Aí chega um irmão com a tua, outro pastor de outra igreja, e vai e diz assim: olha, você fica nesse cantinho, que eu fico naquele outro. Não pode misturar caso nobre. É o que o príncipe da sinagoga estava dizendo. Você não pode curar no sábado, no dia de descanso. E ele chamou o povo lá para dizer isso. Olha só, nesses pois 20 para seres curados, e não no dia de sábado. Haverá pessoas no nosso meio que vai dizer para você: não vai naquele lugar, porque é um caso perdido. Não vai naquele lugar, porque ali não tem nada. Não vai, não sai, não ora, não vai ali. Você quer receber a parte de Deus? Esteja aqui. Entenda, é Jesus somente
discípulos, e assim foi. Hoje nós somos peregrinos, discípulos de Jesus, aqui, e de pregar o Evangelho a toda criatura, a todos. O amor de Deus, a alegria do Senhor, a palavra dele tem que ser pregada. Não há uma divisão entre congregações, não há. Se há divisão, você não está indo pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é genuíno. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, somente através dele. Junta como igreja, como corpo de Cristo, membros, vai ministrar, vai exaltar o santo nome do Senhor, como igreja, no mesmo propósito, na mesma comunhão. Aí Jesus estava dizendo, presta atenção no versículo 15, olha que interessante, respondeu-lhe, porém, o Senhor lhe disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês têm compaixão de boi, de jumento, vocês têm compaixão disso tudo, mas não têm compaixão de uma mulher que estava endemoniada por 18 anos. Vocês estão preocupados com a lei de Moisés e não tiveram compaixão dessa mulher. Vocês têm mais compaixão de boi, de jegue, de jumento, mas não tem essa mulher que está em sofrimento há 18 anos. Jesus estava resumindo, dizendo a essas pessoas que maior do que a lei é a compaixão, é o amor. Talvez, meu amado, minha amada, você que recebeu uma palavra contrária dentro de uma sinagoga, porque você tinha que pegar e fazer as coisas que foram criadas, costumes pelo homem, e não costumes da palavra do Senhor. Leis que foram criadas aqui nessa terra, e você chega lá maltratado, você chega lá ferido, curvado, paralítico, e recebe uma palavra do qual você não volta nunca mais. Maior que a lei é o amor e a compaixão. Jesus Cristo, ele não estava vendo se era sábado, se era domingo, se era segunda, se era terça, quarta, quinta, sexta. Não, Jesus, ele teve compaixão daquela mulher. Ele viu Satanás prendendo ela por 18 anos. Os príncipes da sinagoga não enxergaram o demônio daquela mulher, porque eles estavam presos às práticas e costumes daquela época. É por isso que entra nas igrejas pessoas endemoniadas, pessoas que têm o costume de vir dentro da igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20, 30, 40. E lá o demônio, ele não manifesta, ele não sai porque ele está gostando do ninho, está quentinho, está do jeitinho que ele quer. Lá aceita tudo, aceita todas as coisas. Lá não tem uma pessoa com discernimento espiritual para dizer, ela precisa ser cuidada, ele precisa ser cuidado de perto. Jesus chegou e mudou o cenário. E olha que interessante, versículo 16. Nós já estamos terminando, nós vamos orar. Mas olha o que o
16: e não convia soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa. O texto aqui que nós lemos nos mostrou pessoas, e até quando eu perguntei aos irmãos o título do texto, alguns falaram que a mulher curvada, paralítica, cura de uma enferma no sábado. Enquanto eles chamavam ela de curvada, paralítica, Jesus a chama de filha. E não convia soltar de prisão no dia de sábado essa filha. Jesus te chama de filho. Jesus te chama de filha. Vem como está. Jesus está dizendo para você essa noite: vem como está. Você está com o coração ferido? Vem. Se você está praticando algo, vem. Vem como está. Porque eu quero te endireitar, mas eu preciso que você tome um posicionamento para que eu faça o milagre acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. E para finalizarmos, versículo 17: e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava. Olha só, todos aqueles ficaram indignados. Eles puderam ver a glória de Deus. Eles puderam ver o mover de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi para uma sinagoga, convite, ensinar, pregar. Jesus Cristo sabia que ali pregava a Torá. E Jesus Cristo, ele tinha conhecimento, ele cresceu nas sinagogas. Ele sabia que sábado era dia de descanso. Mas antes mesmo de Jesus pisar na sinagoga, Jesus já sabia que ali havia uma mulher prisioneira de Satanás por 18 anos. Jesus, ele não estava preocupado com a lei de Moisés, porque ele é a lei, ele é o poder, ele ali é tudo que aquela mulher precisava. Ele é a expressão de amor, ele é o filho, ele é o escolhido, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. Nós já estamos terminando. Você que está assistindo o culto online, eu peço aos irmãos que toda distração, celular, televisão, filhos, não impeçam de vocês receber o que Deus tem para vocês essa noite. O que Deus tem para fazer. Assim como ele, as pessoas chamavam ela de curvada, paralítica, Jesus a chamou de filho, filho. Ele está nessa noite te dizendo: filho, filha, eu sei que um dia você me aceitou como seu Senhor e único Salvador, mas você se afastou. Pai, mas eu estou te chamando. Vem como está. Se você não está escutando
Se você está sentindo dores no pulmão, no sistema respiratório, Jesus está dizendo: vem. Jesus não quer saber onde você pisou, onde você caminhou. Jesus quer um posicionamento seu essa noite. Nós estamos aqui como igreja. A posição que o Pai queria de mim é estar aqui para estar levando a palavra dele. Se é para uma, se é para duas, se é para três, se é para quatro, se é para cinco, não sei. Mas se você está assistindo, se você está aqui, é porque Deus ele quer tratar algo em você. Vem conquistar. Pastor, eu vendi meu corpo. Eu não consigo sair dessa prisão porque eu vendi meu corpo. Vem conquistar, filha. Vem conquistar, filho. Pastor, meus pais não sabem, mas eu me troquei. Vem conquistar. Porque antes mesmo de você fazer, eu já estava com meus olhos sobre você. Você que se encontra no leito do hospital, numa cama, vem conquistar. Você que sofreu um abuso, vem conquistar. Você que foi humilhado, vem conquistar. Vem conquistar. Jesus, Filho de Deus, tenha misericórdia de nós. Jesus, Príncipe da Paz, através de ti, Jesus, recebemos a coroa da vida. Jesus, eu estou quebrado, eu vivo chorando, eu estou aprisionada por algo que não me deixa dormir, não me deixa pensar, não me deixa orar, não me deixa vir à igreja. Jesus, vem conquistar a vida. Vem conquistar. Vem conquistar. São poucos minutos, mas poucos minutos, segundos pode mudar a sua vida. Jesus está dizendo: eis, filha e filho, eu não ligo para o que você fez ou o que você tem feito. Se posicione. Estou de braços abertos para te aceitar de volta. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora espírito maligno, espírito opressor, espírito que está agindo na mente desse homem, dessa mulher, que está aprisionando ele ou ela durante anos e anos e anos. Pessoas no qual são pessoas que vêm à tua igreja, à tua casa, pessoas que vêm, Pai, lida a tua palavra, mas se encontram na mesma situação. Pessoas que talvez receberam palavras, Pai, que seriam para edificá-las, mas na verdade, Pai, foi como uma faca naquela ferida que fez abrir mais e mais e mais.
sejam abertos, Pai, para enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, opera agora, Pai. Visita a nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Se há, Pai, um familiar, seja marido, esposa, filhos, sobrinhos, avós, seja quem for. Pai, se eles estão sendo manipulados, Pai, enganados, cegos, por esse demônio, eu te dou uma ordem agora: saia dessa casa, saia dessa vida, em nome de Jesus. Eu declaro agora sobre essa família, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse jovem, essa jovem. Eu declaro agora mente sarada. Eu declaro agora mente curada. Eu declaro agora que a palavra do Senhor está entrando. Eu declaro em nome de Jesus, está sendo organizado, está sendo agora preparado. Pai, em nome de Jesus, Pai, fecha onde precisa fechar, Pai. A porta que está aberta para dar legalidade para Satanás, eu agora fecho em nome de Jesus Cristo e declaro sobre essa mente agora, sobre esse homem, sobre essa mulher, mente sarada, mente restaurada. Eu declaro agora que eles vão viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro agora, demônio que está agindo, impedindo que essa mulher venha à igreja ou saia de casa, está aprisionando essa mulher, esse homem na cama. Eu te dou uma ordem agora, Satanás. Eu quebro todas as correntes agora, das pernas desse homem, dessa mulher, dos braços. Eu declaro ela, assim como Jesus declarou sobre a vida dessa mulher: você está livre. Eu declaro agora, já não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação naqueles que estão declarando: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu declaro: levanta dessa cama e anda. Eu declaro agora: cura e direitos agora. Você que está curvada, você que está paralítico, eu declaro um ato de fé: saia, levanta em nome de Jesus. Randa sede cantarás, randa sede que, randa passei andará choradas. Eu declaro agora, meu Deus, meu Pai, família, eu declaro agora, meu Deus, meu Pai, esse demônio que está agindo nessa casa, fechando portas de emprego, esse demônio que está agindo na área financeira desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, começa a limpar agora, em nome de Jesus, Pai. Só eu vou objeto a algo que eles receberam. Eu quebro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o objeto que foi dado de presente está sendo quebrado agora, todo o trabalho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida desse homem, dessa mulher, dessa família, Pai, tua proteção agora. 77 Radas, roupas sodecão, levaiana, soreira, lamassoqueira, lassoreana. Satanás, em nome de Jesus, saia,
Jesus. Eu oro, meu Deus, meu Pai, por essa pessoa que está presa ao vício da bebida, das drogas, da prostituição, ou de quaisquer